Olá! Boa noite. Tudo bem, E- Antônio Carlos? Excelente, Rose, com você. Tudo bem, graças a Deus. Que Ai, que bom, bom. viu? Estar aqui com você nesse dia de hoje, né? Aham. Estou muito Para feliz, estou obter muito feliz bastante pelo convite. informações, viu? Pois é, eu estou muito feliz pelo convite. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aí com as pessoas que te seguem e também com as pessoas que me seguem aí, que já haviam pedido esse Isso, tema aí, já tinha um tempo. isso aí, muito bacana. Então, hoje a gente vai falar aqui, pessoal, sobre estratégias de organização e produtividade em tempos de crise. Mas antes da gente começar, eu queria que Antônio Carlos falasse um pouquinho dele, né, sobre seu extenso currículo, né, Antônio Carlos, que ele é um coach super famoso aqui em Montes Claros, né? Super Opa, bacana, tem muita gente que segue você e que é atendido por você, e eu sei que você é um ótimo profissional. Por isso que eu fiz esse convite para você, eu sei que você é a melhor pessoa para estar aqui para estar contribuindo com mais informações para as pessoas terem uma produtividade melhor, né? E ser organizado nesse tempo que a gente está trabalhando tanto em home office, né? Então é fala um verdade. pouquinho sobre você, Antônio Carlos. Então tá bom, obrigado aí pela oportunidade novamente. Bom, eu comecei, eu sou administrador de empresas, tenho pós-graduações, tenho mestrado, mas num determinado momento da minha vida, eu comecei a me perguntar por que que eu penso do jeito que eu penso, por que que eu sei que eu preciso fazer uma coisa e não faço. Conhece gente assim? Sabe que precisa fazer uma coisa e não faz. Tem gente que sabe que não pode fazer uma determinada coisa, vai lá e faz. E com os meus estudos, eu venho estudando a mente, o comportamento, isso há mais de 20 anos. E mais recentemente, quer dizer, recentemente, assim, nos últimos 10 anos, eu venho atendendo pessoas, mentorias, treinamentos presenciais e individual também. E eu também convivia com essa questão ligado à produtividade, à procrastinação, que também é um tema que você me pediu e que nós vamos falar aqui. E mais nessa época agora, Rose, que eu percebi como que uma técnica ela precisa fazer sentido, porque antes estava meio automatizado. Agora nós estamos tendo um pouco mais de tempo e quando a gente tem tempo parece que a gente deixa o mais importante para depois. Só que esse depois ele não chega. Então, é muito importante esse tema agora. Encaixa comigo, porque, como eu já te falei quando a gente conversou, eu também sofro da procrastinação e hoje eu tenho técnicas para me ajudar nesse processo. E eu quero repassar essas técnicas para as pessoas que estão nos assistindo. É. O primeiro item que eu gostaria que vocês anotassem aí é uma listinha de tudo de tarefa pendente de coisas que você tem que fazer. Lembre-se que não só as pendências, mas tudo que você tem que fazer. Vai pegar uma lista, um caderno, um Excel, uma lista de tarefas do Google, eu vou passar um aplicativo que chama Todoist, Todoist, que eu vou passar um link para vocês, quem quiser, para você relacionar Ótimo. tudo que você precisa fazer e está pendente ou precisa fazer. Pode ser até da sua rotina. Por exemplo, na minha lista de tarefas tem lá exercício físico. Todos os dias tem lá a lista de exercício físico no horário tal. Porque se eu não coloco, eu arrumo uma outra coisa para colocar no lugar. Então, o primeiro item é listar tudo que você precisa fazer. A primeira questão é colocar numa caixa de entrada tudo. Você vai andar com papel, com caneta ou com o próprio celular. Quando vier aquela tarefinha na cabeça, eu tenho que fazer isso, você corre e anota. Tá? Primeira coisa é Ótimo. anotar. Nós temos que determinar algo, um projeto, um foco, uma área que nós precisamos atacar a partir dos próximos dias. Tá? Tem muita gente, porque quando a pessoa faz essa lista de tarefa, Rose,
sabe o que acontece? Ele vai ver que ele está com 400 projetos, ele está com 300 focos. Tem gente que quer ser mestre em yoga, mestre em exercício físico, mestre em leitura de livro, quer ser mestre em nutrição, ele quer ser bom em tudo e ele não vai conseguir. Os melhores do mundo são bons em uma coisa. O Bill Gates é bom em uma coisa. O cara do Facebook é bom em uma coisa. O Warren Buffett lá, o maior investidor, ele é bom em uma coisa, em investimento. O Arnold Schwarzenegger, a cada meta que ele colocava, ele só era bom naquilo. Só que nós absorvemos, vemos aí nas redes sociais, uma pessoa malhando, aí você acha que no outro dia, não, agora eu vou só cuidar do meu corpo agora. Aí você vê uma pessoa com alimentação saudável, não, agora eu vou só cuidar da minha alimentação. Esquece que tudo isso leva tempo. Preste atenção, depois que você juntou as informações, fez uma lista, uma caixa de entrada, uma coleta de informações, você processa. Primeiro, eu vou realizar, é realizável? Ou é lixo? Não, é lixo, não vou fazer agora. Puf, joga para o lixo. Não, eu posso terceirizar essa tarefa, terceiriza. Senão, se ela for uma tarefa, preste atenção, se ela for uma tarefa que demore menos de 2 minutos, ela tem que ser realizada na hora. Uma tarefa de menos de 2 minutos tem que ser realizada na hora. Se você faz a anotação de tarefas com menos de 2 minutos, você está acumulando a sua lista e depois você vai se estressar à toa. E você olhou para a tarefa, não é uma tarefa rápida. Aí você tem que olhar, é uma tarefa única ou precisa fazer parte de várias ações? Porque se é uma tarefa única, você já pode jogar logo para a sua agenda para fazer. Então, olha lá a sua agenda e já coloca lá o horário de tal hora a tal hora para fazer aquela tarefa única. Agora, se a tarefa tem várias subtarefas, aí nós transformamos num projeto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou fazendo um curso de inteligência emocional online. Já estou terminando já está tudo filmado, tudo certinho. Quando eu coloquei essa tarefa, ela virou um projeto. Porque não é assim, vou ali fazer um curso online. Não. Eu preciso fazer o conteúdo, eu preciso fazer o script, contratar a filmagem, fazer a edição, depois fazer toda a filmagem, depois colocar tudo na plataforma e assim por diante. Então é um processo, ele vira um projeto. Esse projeto precisa ter hora para começar e hora para terminar. E uma dica, não precisa saber todas as ações. Você precisa determinar, em cada projeto, você precisa determinar a primeira ação. O mais importante é começar, principalmente para os procrastinadores de plantão. O mais importante é começar. Comece, de uma forma ou de outra. Tá? Mesmo que não seja perfeito, né, Antônio? Às vezes a gente fica querendo fazer o tão perfeito que às vezes não faz nada, né? Aí o ótimo aí ele vai ser inimigo, porque você vai querer sempre fazer tão bem feito, tão perfeito, que vai demorar tempo, você vai procrastinar, você vai aproveitar isso e falar assim, não ficou muito bom, e aí vai dar trabalho. E a dica é, comece fazendo com o recurso que você tem. A Tati está dizendo aí, feito é melhor que perfeito. É isso mesmo. Você precisa começar a fazer. Bom, e aí depois que a gente processa, a gente precisa organizar esses projetos, essas tarefas. Eu gosto de organizar, eu particularmente, gosto de organizar por tarefas, que são lista de tarefas únicas e aleatórias, e projetos. Cada projeto tem ali a sua ação e que vai gerar uma data e um horário para serem feitos. Tá? Eu gosto de colocar datas nas minhas tarefas. Confesso para vocês que eu realizo em torno, já calculei estatisticamente, eu realizo em torno
de 75%, 70% a 75% das minhas tarefas diárias. Aí vocês viram assim e falam, poxa, mas aí vai acumulando. Pois é, tem horas que a gente precisa descartar algumas, sim, pedir alguém para fazer algum determinado coisa de última hora. Mas isso já está provado que nós precisamos reservar um tempo para as urgências durante o dia. Nunca reserve o dia todo para as tarefas, para todas as tarefas. Não ocupe o seu dia com todas as tarefas, porque vai aparecer uma emergência. Agora que a gente está trabalhando em casa, quem tem filhos aí deve saber que daí a pouco o menino grita, ô mãe, me ensina a tarefa aqui que a professora falou e eu não entendi. E a mãe ou o pai, no caso meu e da minha esposa Tati aqui, tem que sair um correndo e ir lá e acudir. Independente, a não ser se eu estou fazendo um atendimento online, se eu estou numa reunião online, aí não, mas se eu estou aqui no computador, eu saio correndo lá para ajudar. E aí, o meu planejamento, ele precisa ter uma flexibilidade. Rose, a gente saber o que é importante. Então, você precisa olhar para o seu dia e perceber o seguinte, essas tarefas que eu estou fazendo aqui está de encontro com o meu objetivo maior. O seu objetivo maior é o que agora? Talvez quem está nos escutando, empresário, o meu objetivo maior é faturar 30 mil reais esse mês. O meu objetivo maior é, pelo menos, pagar as minhas contas, que dá em torno de 20 mil reais. O meu objetivo maior é aumentar o meu faturamento. Então, tem que, pelo menos, 80% das... Desculpa, eu estou exagerando, mas quase 80% das suas tarefas tem que estar focado naquilo que é importante para você. Naquela meta escolhida, né? Naquela meta ou naquilo que é importante. Tá? Então, se o que é importante para você hoje é aumentar o seu faturamento, você tem que olhar se aquelas ações que você colocou tendem a aumentar o seu faturamento. Você tem que olhar se você quer crescer a sua empresa. Então, opa, essas ações estão me levando para crescer a empresa? Talvez tem pessoas que estão nos assistindo, são funcionárias públicas, por exemplo, funcionários públicos. Talvez eles estão querendo mais paz, tranquilidade, porque estão vivendo um momento de ansiedade, de medo, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é importante, essa pessoa tem que reservar tempo para cuidar daquilo que é importante. Se é saúde mental, sim, então tem que ter mais meditação, tem que ter mais exercício físico, tem que ter mais contatos com pessoas mais positivas, parar de assistir jornais, aí, esses jornais que matam milhões de pessoas a cada momento, senão, daí a pouco, você está morrendo também. Então, utilizar o tempo, né, Antônio Carlos? Utilizar o tempo para alguma coisa proveitosa, né? Produtiva, né? Justamente. Porque se a gente propor ler um livro, né? E ler só uma parte, depois esquecer daquilo ali já não vai ter uma produtividade para você, né? Ô, Rosi, ainda eu sou crítico ainda. Se você me perguntar sobre leitura de livro, vão me perdoar aí quem é apaixonado por leitura, mas até os livros você tem que ler focado na sua meta, focado naquilo que é importante para você. Então, por exemplo, se a pessoa é fisioterapeuta e ela está gastando mais tempo lendo livro de romance, por exemplo, ela poderia estar fazendo uma leitura técnica mais especializada, porque se ela lê em torno de meia hora por dia, ao final de um ano, ela tem quase uma pós-graduação na área dela. Entende? Eu venho percebendo pessoas altamente produtivas antes, agora, dessa época, e que hoje são viciadas em novelas. E o que acontece? 3 meses que vão se passar agora, 3 meses, e a pessoa já tem quase uma pós-graduação em novela. Sabe? Verdade, né? Que não vai te acrescentar nada, né? Não vai acrescentar, não está ligado. Aí agora você pode virar para mim, mas é minha forma de desestressar. Ok, você pode separar um tempo para aquilo. Separa 1 hora para assistir uma série do Netflix, separa, mas tome cuidado, se a maioria do seu tempo
for para questões circunstanciais, porque a gente divide ainda, essas tarefas, a gente divide em três tipos de tarefas. A tarefa que ela é circunstancial, que ela é urgente e que ela é importante. Circunstancial é aquela que não te traz aumento de faturamento, que não te traz aquilo que é importante para você. O circunstancial. Circunstancial traz só prazer. Por exemplo, redes sociais. Ficar no Facebook, Instagram, olhando. Uma live é diferente. Você está absorvendo o conteúdo. Mas a maioria fica vendo a vida de outras pessoas e ficando pé da vida porque ele não tem aquela vida. E nunca vai ter. Comparando, né? Se comparando e vai... Sempre o jardim do outro está mais florido, né? Normalmente, né? Bom, então, avançando aqui. Primeiro, coletamos todas as tarefas, sentar e colocar numa lista todas as tarefas. Depois nós vamos processar. Essa tarefa é mais importante, essa não é, assim por diante. Depois eu vou organizar, colocar na agenda, colocar num horário, definir ali um horário para começar e para terminar. Lembrando que uma boa parte do seu dia tem que ser voltado para a tarefa que vai te ligar à sua meta principal, à sua prioridade. Combinado? Depois disso, a gente vem para execução. Execução. Mas você só executa aquilo que você sabe o que tem que fazer. A maioria dos procrastinadores acordam pela manhã e muitas vezes preferem fazer outras coisas, até dormir mais, porque ele não definiu no dia anterior a primeira ação no outro dia. Eu tive a oportunidade, num treinamento chamado Master Practitioner em Programação Neurolinguística, e nós tivemos o privilégio de modelar, mapear a mente de uma das mulheres mais importantes para o esporte no Brasil, que foi a Rainha Hortência. Não é da sua época, não, tá, Rose? Mas era uma jogadora de basquete, era, né, jogadora de basquete, mas uma pessoa fantástica, deve ter hoje 61, 62 anos de idade, muito bonita, acho que ela está mais bonita agora do que antes. E se tem uma coisa que ela deixou bem fortalecido quando a gente estava mapeando a mente dela, era o seguinte: ela falava assim, eu só entrava na quadra sabendo, treinado todas as jogadas na minha cabeça. Eu nunca entrava na quadra sem saber o que eu ia fazer. A gente já tinha estudado o time, a gente já sabia quem do time que ia pegar na bola, que ia fazer a jogada, e como que a gente ia fazer. A gente treinava tudo, no exercício, no treino físico mesmo, e depois na mente. O mais interessante, depois que acabava o treino físico, ela ia para a concentração e trabalhava na mente. Ela passava todos os passos, como ela vai fazer, isso no dia seguinte. Então, quando ela entrava na quadra, ela já sabia para onde passava a bola. Todo mundo tinha a mesma mentalidade. E aí vem essa dica para nós e para os empresários também. O seu funcionário, ele tem que saber no dia anterior qual que é a primeira ação no dia seguinte, para quem que ele tem que ligar, para onde vai ligar. O cliente que está atrasado, para o cliente que confirmou, que não confirmou, como que ele vai fazer para aumentar no dia anterior. Tem que ser treinado, tem que ser visualizado. E como que o empresário faz isso? Primeiro ele pode trabalhar isso sozinho e compartilhar a ideia com a equipe, mas ele pode também perguntar para a equipe no dia anterior. Ô fulano, o que você acha que é importante fazer no dia de amanhã? Qual é a primeira ação para cumprir a nossa meta do mês, da semana, do dia? E esse compartilhamento, quer dizer, toda vez que você dá oportunidade para a sua equipe falar, participar, ele se compromete mais com aquela ação. Se sente importante, né, Antônio, participando daquele conteúdo, né? Sem dúvida, ele se sente importante e ele se sente envolvido na ação. Não foi o patrão que mandou. Eu que dei a minha ideia, então agora eu tenho que executar. Um dos erros dos líderes é achar que só ele precisa falar o que fazer.
e ele precisa acostumar a sua equipe a dizer o que precisa fazer em prioridade. Claro que se o líder é muito... ele absorve muito, ele não deixa as pessoas participarem, isso acontece, as pessoas acostumam a não dar ideias. Então vai sempre precisar da orientação do líder. Mas a ideia é começar a treiná-los para serem líderes por conta própria. Líderes de si mesmo, líderes do seu cargo, independente se ele é um office boy, se é um gerente. Ele tem que ser líder do cargo dele. Ele precisa saber opinar aquilo e dar ideias. Então, para a gente aumentar a produtividade, não só nossa como da nossa equipe, a gente precisa compartilhar no dia anterior o nosso planejamento seguinte. E lembre-se, na execução, você literalmente, sugestão, isso eu falo porque eu faço comigo e funcionou e vem funcionando, eu monitoro. Eu coloco o celular para despertar na hora de começar a tarefa e na hora de terminar a tarefa. E muitas vezes, a maioria das vezes, mais de 90% das vezes, eu paro na hora que desperta o celular. Se eu não conseguir terminar a tarefa dentro daquele período, talvez eu não me organizei direito, mas eu tenho uma outra tarefa para começar. Seja um cliente, que seja alguma outra coisa. Então, literalmente, eu paro para terminar depois. Entende? Mas eu preciso dar prosseguimento ao meu planejamento. No final do dia, eu replanejo para o dia seguinte. Coloco mais tempo, menos tempo e assim por diante. Uhum. Ótimo. Esse ano, por exemplo, Antônio Carlos, eu até comprei para mim um fichário para mim colocar um organizer mesmo, né? Para eu colocar e ir colocando post-its de várias cores, porque antes eu anotava numa agenda comum, mas eu nunca lembrava, eu não seguia aquela agenda, não tinha aquela rotina, né? Sim. Então, hoje eu faço muito isso. Eu tenho colocado, feito esses organizers e colocado tópicos para eu poder ir fazendo ao longo do dia, né? E aí, isso aí que você falou é muito importante. Se não deu tempo de você terminar, mesmo assim, tem que finalizar para começar outra, né? Porque senão você fica assim, como eu não terminei, eu vou terminar só no final do dia, né? E assim vai. E aí você acaba fazendo uma única coisa, né? E corre o risco de procrastinar muitas outras na frente, né? Tem uma pessoa que está a Tati está falando aqui. Isso. Ah, pode falar aí, Antônio. Não, pode falar. A Tati é tá lá em Copenhague. Nossa, ela está lá na Dinamarca. Bacana. Tem muita gente aqui de fora, bastante gente, os amigos aqui que estão na Suíça, o Rafa, a Tati, que ela está aqui lá na Dinamarca. Ela está falando aqui que tem um aplicativo chamado Pomodoro para ajudar nessa organização do tempo também, né? Sim. O Pomodoro, ele é muito bom. Eu já usei, não uso mais, tá? Mas aí, principalmente para estudantes, ele é fantástico. O Pomodoro é uma técnica onde você pode utilizar 30 minutos de atividade, 5 minutos de intervalo, ou 25 minutos de atividade, 5 minutos de intervalo. Você trabalha direto, sem parar, naquela atividade, naquela ação, 25 minutos, para 5 minutos, sai, levanta, toma uma água, volta, olha o WhatsApp ali dentro dos 5 minutos e volta e continua mais 25 minutos. Você pode usá-lo também como 50 minutos. Então, você pode trabalhar 50, nós que somos da área mais produtiva, muitas vezes as ações são maiores do que 30 minutos. Então, não dá para ficar 25 minutos parando. Então, a gente mantém 40, 50 minutos e depois para entre 5 e 10 minutos. É uma estratégia também, tá? Mas eu confesso para vocês que hoje eu utilizo a técnica mesmo do tempo, da ação. Eu programo o tempo da ação. Se é uma ação que demora 30 minutos, eu coloco 30 minutos, eu dou um pequeno intervalo depois do término daquela ação. Eu não fico preso dentro daquele tempo 30 e 50. Mas sei, o método Pomodoro ensina que a gente tem que ter um pequeno intervalo. E lembrando, nós que estamos em casa,
a cada hora nós temos que... Eu acho que você entende mais do que eu, não posso nem falar muito sobre isso, mas o que eu acho, eu vou falar o que eu acho, porque você que é doutora nisso. O nosso corpo ele não é feito para ficar parado muito tempo. Então, pelo menos a cada 40, 50 minutos, tem que levantar, fazer algum tipo de movimento. Aí é tanto que eu confesso para vocês, eu estou com minha água aqui do lado, porque eu estou conversando com vocês. Mas ao longo do dia, eu saio do meu escritório para beber água na minha cozinha. Porque senão eu não levanto, fica muito fácil. Então eu bebo água suficiente para eu ficar 1 hora sem beber. Aí deu 1 hora, eu dou intervalo, vou lá, pego minha água, bebo e aí eu volto para minha sala novamente. Aí talvez você pode falar mais sobre isso, sobre essa parte aí que a pessoa precisa movimentar um pouco mais o corpo. Na verdade, a gente fala que a cada 20, 30, no máximo 40 minutos, a pessoa não pode ficar muito tempo sentada, né? Ou muito tempo numa mesma posição, né? Porque, na verdade, vai estar trabalhando aí, atrapalhando a parte circulatória, a parte de membros inferiores, principalmente, né? E é importante aí a gente ver onde que você está trabalhando, né? Porque se você está trabalhando em uma mesa muito baixa, numa cadeira muito alta, o seu computador ele não está na sua visão. Então, tem várias observações que a gente tem que fazer, né? Que isso pode ser prejudicial, às vezes, né? Quando não bem adaptado, né? Nesse caso. Então, a pessoa tem que colocar um tempo de movimento no corpo, não é isso? A cada 30, 20, 30 minutos. E esse movimento, dá um exemplo aí que eu posso fazer dentro da minha casa. Que eu estou aprendendo com você também. Por exemplo. É isso aí. Então, o muito importante, principalmente a cervical, né? Às vezes a gente fica digitando muito ali, então a gente fica muito com a cabeça baixa. O ideal é a gente ficar na linha reta e digitar, né? Então, fazer movimentos com a cabeça, movimentos para frente, para trás, ou até os membros inferiores, que muitas vezes ficam como eles ficam para baixo, né? Então, a circulação muitas vezes fica uma má circulação ali. Sim. Então, mexer o pé para cima e para baixo, levantar, como você falou, né? Para ir pegar alguma coisa, e até para você se assim, despertar, né? Daquilo que você está fazendo. Porque muitas vezes a gente fica ali 2 horas corrigindo um artigo científico, por exemplo, e muitas vezes você fica assim, nossa, não estou sabendo como que eu vou colocar nessa frase, está faltando aquela palavrinha, né? Você sai, vai lá beber uma água, na hora que você volta, você já está ali, lembrando de uma palavra, já facilita, né? O seu conteúdo ali, né? O seu trabalho, na verdade. Rose, assim, na programação neurolinguística, a gente diz que nós temos como se fosse 3 formas de se comunicar com o mundo, que é o auditivo, visual e o sinestésico. Auditivo, audição, visual, né? Todo mundo já sabe, sinestésico está ligado ao nosso corpo, aos nossos sentimentos e tal. E nós, nesse momento, a gente vem buscando momentos de criatividade, momentos para caramba, qual ideia, o que eu preciso colocar em ação. Muitas vezes você tem uma lista de tarefas grande para fazer, mas está faltando uma ação que você fala assim, caramba, eu acho que isso daqui vai me impulsionar para a minha meta. Eu vou falar para vocês uma técnica que eu uso, tá? Eu chamo de técnica sinestésica. Então, travou aqui, eu não estou conseguindo ter uma ideia, eu levanto e vou lavar meu carro, vou limpar as coisas lá do porão, vou arrumar alguma coisa no meu quarto, vou arrumar o meu escritório para sair da mente e vir para a parte mais mecânica. Tá? Parece, como você disse, parece que quando você volta com a mente muito mais aberta. Como se você tivesse travado, você destrava. Então, para quem quer produtividade, tomem cuidado, porque tempo, bunda de... Com perdão pela palavra bunda, mas já falei, já foi. Pelo bunda na cadeira, faz a pessoa mais travar do que desabrochar, do que ser criativo. Então, todos esses movimentos, oxigenar aí a mente, o corpo, é muito importante. Rose, eu tenho ainda 2 técnicas para passar para a turma.
que você acha? Como é que está o tempo Sim, nosso aí? nós já temos 40 minutos aqui de live, ainda falta mais um pouco, né? Aham. Mas quem quiser já fazer perguntas, gente, eu tenho uma pergunta aqui que muitas vezes que me fizeram pelo Instagram e Você, falaram assim, qual que é a melhor para estudar nessa parte quando que a gente está aqui nessa pandemia, né? Se é pela internet, se é pelo livro, qual que é mais produtivo, né? E a outra pergunta é peraí, Rose. relacionada... Rose, peraí. Oi? Faz a primeira pergunta de novo, que deu uma falhadinha para mim aqui. Ah, tá. A pergunta que foi feita pelo Instagram, de uma pessoa que colocou para mim lá hoje, foi relacionada assim, qual que é o melhor meio de estudo Certo. nessa época agora de assim, pandemia? Ou então na vida geral mesmo, né? Se é Aham. melhor o estudo, é melhor para ser mais organizado, para ser mais produtivo, seria o estudo mais em livros ou estudar em rede social não, né? Em sites, etc, né? Aham. Bom, essa primeira pergunta é assim: nós aprendemos, lembra que eu falei sobre os canais visual, auditivo e sinestésio? Nós precisamos ativar ao máximo esses canais para a aprendizagem. Então, se eu tenho só a leitura, muitas vezes eu só tenho o visual. Eu trabalho muito pouco o auditivo e o sinestésico. Quando eu utilizo filmes, áudios, livros, eu utilizo mais recursos, a minha mente grava mais, tá? Pessoal de concurso, lembre-se disso. Quanto mais estímulos sensoriais você tem, mais a sua mente grava. Então, é claro, se você me perguntar em relação ao presencial e o online, eu vou dizer para vocês que o presencial ele marca a sua mente de uma forma que dificilmente você esquece, tá? Só que com a pandemia agora, a gente está vendo que a gente precisa de muito tempo para aprender uma coisa presencial. Vou dar um exemplo para você. Eu dou um treinamento de oratória. As pessoas gastam 1 hora para ir para lá, depois estacionar o carro, depois mais 10 minutos, depois mais o tempo, depois tem mais o intervalo, depois tem mais o lanche, mais 1 hora para voltar para casa dela. Então ela passa 4 horas e as horas produtivas mesmo foram 2, 3 no máximo. Agora a gente está vendo que se a pessoa for dedicada, ela consegue, nessas 4 horas, desde o deslocamento até o retorno para a casa dela, se ela tiver uma determinação, ela consegue 4 horas de conteúdo. Então, presencial 2 horas, que vai marcar a vida dela, 4 horas ela consegue de conteúdo. Mas eu estou desmerecendo o treinamento presencial? Não. O treinamento presencial, pelo amor de Deus, ele é muito bom, ele é fantástico. Muito importante. Mas nós estamos entrando numa era onde você tem que ser focado naquela informação que é importante para você. Então, tanto que depois que você passa pelo treinamento presencial, você que é professora e coordenadora de vários cursos, você sabe, o bom profissional é aquele que tem o estudo prático, presencial ou até mesmo online, mas depois ele continua estudando em casa. Ele continua estudando por conta própria. Não é isso? Sempre, né? E sempre, sempre. Né? Então, hoje nós estamos vendo que nós podemos ser mais produtivos. Eu estou fazendo algumas propostas para empresas para treinamentos online. Então, eu vou capacitar online as pessoas. Ele já percebia de outras cidades. Então, tem uma empresa de Curitiba, porque eu já fui lá, dei uma capacitação lá. Eles estão me pedindo uma capacitação agora online. Olha para você ver, não vou gastar avião para ir para lá. Não vou gastar um dia para chegar. Tem uma série de benefícios com isso. Percebe? E talvez a equipe ela vai conseguir, se estiver determinada, ter um resultado. Então, esse momento agora é um momento que a gente tem que reaprender a estudar, colocar horários, determinar e se organizar para ter a meta. Uhum. Eu falo muito para os meus alunos que agora a gente está tendo essas aulas remotas também, né? E eu Aham. falo muito assim que eles precisam como se fosse arrumar para ir para a faculdade e escolher um canto na casa para poder
ter aquele encontro comigo ali naquele momento, né? E os colegas também virtualmente. E ali a gente conseguir, quando a gente tem um lugar fixo para todas as aulas, eu acho que o aprendizado fica melhor, né? Ou seja, aquela rotina, como você tem falado anteriormente, né? Além da rotina, isso é uma técnica de programação neurolinguística. A nossa mente, ela se acostuma com alguns ambientes. E toda vez que você entra naquele ambiente, é como se ele sentisse que fosse para aquilo. Por exemplo, se você pegar o seu computador para estudar no sofá que você costuma assistir a Netflix, você não vai conseguir ser produtivo. Porque quando você deita no sofá, automaticamente a sua mente fala assim, relaxa. Quer dizer, deixa a vida me levar. Somente olha e sente o que está passando, não precisa aprender nada com isso. Agora, se você, como você disse, você tem um local, tem um espaço, aquele espaço é só para estudar, aquele espaço é só para ler. Por isso que normalmente, eu particularmente recomendo não fazer muita coisa na cama. Quer dizer, tem muita coisa que se faz na cama, mas o que precisa ser feito, né? Vai namorar, vai dormir, assim por diante. Mas ficar olhando o WhatsApp na cama, muitas vezes a própria leitura na cama atrapalha, porque a mente fica na dúvida. Peraí, é para dormir ou é para estudar? E aí a pessoa não sabe por que está com insônia, a pessoa não sabe por que não está conseguindo dormir. E até o computador na cama, muita gente vai, né, com o computador para, assim, eu vou adiantando, vou assistindo alguma coisa e vou fazer. Ao mesmo tempo, não está fazendo nada, né? A mente, ela não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Já está provado. Não, a pessoa, ela se ilude, ela acha que ela está fazendo, mas no final, ela não vai sair bem nem nenhuma e nem nem outra. Ela pode ter um aproveitamento bom, razoável em um e nem outro, mas ela não vai ser bom. Ela não vai ser boa nas duas coisas ao mesmo tempo. Ótimo. Muito bom. Tem mais e o que mais que a gente pode estar falando? Oi? Tem mais pergunta aí, não, né? Aqui estava perguntando... uma outra pessoa fez uma pergunta assim, o que posso fazer hoje para meu negócio crescer e tomar uma decisão correta? Bom, a primeira coisa, quando a gente fala em decisão, é saber quais as decisões possíveis. Tá? Então, vale a pena você pensar numa pessoa, um orientador, um mentor, um consultor, uma pessoa que talvez esteja fora do seu negócio, que te ajude a levantar possibilidades. Primeiro, antes de tomar uma decisão, você precisa ter possibilidades. Gere o máximo de possibilidades possível. O máximo. Tá? Então, eu posso abrir uma loja online, posso atender em casa, levante todas as possibilidades. Depois disso, você começa a fazer uma seleção até chegar naquela decisão que tem um custo mais baixo hoje e o maior retorno. Lembre-se que em épocas de crise, eu com a Rosa, a gente conversou um pouquinho mais cedo, a gente falou sobre isso. Em épocas de crise, você tem que focar naquele produto ou serviço que paga as suas contas. E você separa um tempo para criar coisas novas, mas foca naquilo que é importante agora, porque se você focar em outra coisa e essa coisa não dá certo, você ainda não tem números, você não tem experiência ainda, você corre o risco de não faturar e com isso ter problemas financeiros. Então, foca no arroz e feijão. Então, se o seu atendimento é a fisioterapia ali e tal, não sei o que lá, foca nele, liga para os clientes que você já atende, oferece um pacote especial, fala que você dá um desconto, fala que você faz alguma coisa, mas foca no seu produto principal. E reserva um tempo para criar outros produtos também. Tá? Para tomar a decisão, tem que ter várias possibilidades. Comece fazendo o que precisa ser feito. Faça o mínimo possível daquilo. A gente chama isso de lei dos 21 segundos. Por exemplo, ao terminar essa live, eu vou fazer exercício físico durante 21 segundos. Aí você fala assim, poxa, mas só 21 segundos? Não, porque depois que eu fizer 21 segundos, eu fico mais meia hora. A grande questão é começar, entende? Então, do mesmo jeito, vale para a gente. Aquela ação que você está procrastinando, deixando para lá, comece a fazer, só comece a fazer. Essa é uma dica
fundamental, beleza? E lembre-se, Ótimo. cuide da sua saúde mental. Lembre-se disso, a sua saúde, seu equilíbrio mental, ele é muito importante. Não adianta ter uma agenda organizada se a sua mente não está organizada. Eu tenho atendido pessoas fantásticas, empresários online, e essas pessoas têm uma vida fantástica, o nível de organização delas fantástico, mas a mente está desorganizada. Aí a vida toda se desorganiza, relacionamentos e assim por diante. Então a produtividade ela começa na mente. E assim, já caminhando para o final, eu quero me colocar à disposição para algumas perguntas. Quem quiser me passar uma mensagem aí no Instagram, no direct, no WhatsApp, até para me acompanhar, eu tenho listas de transmissão do WhatsApp, onde eu envio dicas para as pessoas de equilíbrio emocional, de inteligência emocional. E aí eu posso encaminhar também. É só me passar lá, eu quero participar da lista VIP, que eu incluo você e começo a mandar material para você estudar como equilibrar a sua mente e ter resultados melhores na vida. Muito bom, Antônio Carlos. Nossa, foi super proveitoso. O tempo passou rápido, né? Quando o assunto é muito bom e muito proveitoso, é muita informação. Mas, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, porque faltam uns 3 minutinhos para acabar aqui. Agradeço todo mundo que está aqui hoje, que nos acompanhou. Obrigada, né? Foi muito proveitoso, eu acho que para vocês também. E a gente vai estar fazendo outras lives aí, espero estar contando com vocês também. E agradecer demais a você, Antônio Carlos, por aceitar o meu convite. Né? Ô, Rose, obrigado. E quem sabe a gente fazer outras lives aí também. Eu tive a oportunidade de dar aulas para vocês já, você me chamou, eu fiquei muito feliz. E agora, feliz também da gente estar aqui, de ter essa quantidade de pessoas aproveitando e me coloco sempre à sua disposição aí. Obrigada. Um grande beijo.